Na TV Serra começa a partir de agora a nossa entrevista do dia, o fato jornalístico do momento, na pauta, na programação da TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui você acompanha pela nossa TV Serra. Ainda você nos acompanha também pelo Facebook TV Serra Farroupilha. Vá lá, curta a nossa página e este programa está na íntegra no Facebook também. E também tem a oportunidade de você conferir toda a nossa programação, todos os nossos conteúdos que estão no canal do YouTube da TV Serra Farroupilha. Ali você tem tudo que é produzido pela Central de Conteúdos da TV Serra. E ainda também os registros da nossa programação passando pelo Instagram, as redes sociais conectadas como plataformas também aqui da TV Serra Farroupilha. Hoje recebemos aqui nos estúdios a presença do vereador do PDT, o David Argenta, para um bate-papo conosco. É claro que a pauta do momento é o processo de impeachment que corre na Câmara de Vereadores contra o prefeito Clayton Gonçalves, depois que a Câmara aceitou a admissibilidade do pedido, a matéria virou em processo agora a uma comissão processante instaurada, instituída na Câmara de Vereadores para analisar, para tomar os depoimentos, enfim, fazer todo o trabalho e depois levar um relatório para a decisão, votação do plenário da Câmara de Vereadores de Farroupilha, se cassará ou não cassará o mandato do prefeito, do mandatário do Executivo Municipal em Farroupilha. Vereador David Argenta, obrigado por ter aceito o convite da nossa TV Serra, por estar aqui nos estúdios. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Leandro, tudo bom? Aos espectadores da TV Serra, é um prazer também, da mesma forma, estar aqui hoje. Perfeito. Bom, o vereador representa o partido do prefeito, o vereador é do PDT, é o líder da bancada do PDT no Legislativo Municipal e também é do partido do prefeito Clayton Gonçalves. De que forma vocês, vereadores do PDT, você e também o vereador Thiago Brunet, que é inclusive o líder do governo no Legislativo Municipal, tem assimilado, tem encarado a abertura, a admissibilidade do impeachment, enfim, a abertura do processo de impeachment do prefeito no Poder Legislativo, vereador? Então, a gente tem visto essa situação com muita naturalidade, né? A gente sabe que é uma situação justa e legal a entrada de pedido de impeachment, porque existe uma dúvida na compra dos terrenos, uma dúvida na questão legal, né? E aí então foi dada entrada por um cidadão com o pedido, foi analisado, foi bastante conversado com um jurista sobre esse assunto. Alguns dizem que a lei federal permite a compra de imóveis sem passar pela Câmara de Vereadores, mas a gente tem conhecimento também que a lei orgânica ela exige que passe-se pela Câmara de Vereadores para comprar qualquer imóvel. Há um confronto entre a legislação municipal e a nacional, a federal. Exatamente. No meu entendimento, vale a lei municipal. Então, eu acho porque o negócio acontece aqui. Exato. Na minha opinião, deveria sim ter passado pela Câmara de Vereadores para aquisição do terreno. Bom, contextualizando essa situação, se fez também um levantamento de por que se comprou esse terreno sem passar pela Câmara de Vereadores, né? Então, a primeira coisa que pesquisamos, eu e o vereador Thiago, foi a questão dos valores pagos. E felizmente os valores pagos eles estão até abaixo do valor de mercado. Não há superfaturamento. Não há superfaturamento. Então isso é uma coisa que nos deixou bastante tranquilos. E conhecendo também a pessoa do prefeito Clayton, a gente tinha essa convicção, mas quis fazer esse levantamento, pesquisei com alguns técnicos da área, por mais que seja engenheiro também quis tirar a minha visão, às vezes, pessoal da situação, e conversei com outros técnicos e as avaliações estão justas e até realmente um pouco abaixo do mercado. Então não houve expropriação de dinheiro nessa situação. Houve sim um erro administrativo. Uma infração legal. Uma infração legal. Tendo essa infração legal e só essa situação legal, para mim, atenua bastante a situação. Mas conversamos então na semana passada com o prefeito, na segunda-feira de tarde, até basicamente a hora da votação, pedindo que o prefeito recuasse e fizesse o distrato dessa compra, né? que voltasse atrás no negócio das compras dos 4 terrenos. Desfizesse o negócio. Desfizesse o negócio. E o prefeito, então, sabendo da situação também, aceitou desfazer o negócio.
sob risco de ser impeachmentado, né? Então, para nós deu bastante tranquilidade para votar contra o processo de impeachment, porque o objeto morreu. Então, eu distribuí, inclusive, na Câmara de Vereadores no dia o processo administrativo que pediu o cancelamento já por parte do município da compra dos terrenos, e isso sendo feito, o objeto morre. E aí nos deu tranquilidade para votar, então, contra o processo de impeachment, porque a gente sabe que o processo de impeachment está virando moda, né? A gente pega nos municípios da nossa região, no Rio Grande do Sul inteiro, e o quanto ele atrasa o município, o quanto ele desgasta o município. Então eu sempre digo... Ele causa uma certa paralisia no município. Exato, e até a autoestima do cidadão muda, porque a palavra impeachment tu não sabe roubou. Botou no bolso. Botou no bolso, e na verdade não, os terrenos estão ali. Hoje esse município quer vender os terrenos, eles estão ali e vende por um preço até melhor do que foi pago. Então isso é bem tranquilo. Porém, voltando atrás, acho que está tudo resolvido e a gente com tranquilidade consegue manter essa posição. E a cidade vai sangrar agora por uns dias até que se encerre esse processo. Então os vereadores que votaram a favor do impeachment do processo de abertura, né, não votaram só pelo sangramento do prefeito Clayton. Eles acabam sangrando o município de forma como um todo, porque abala a estrutura do município. O prefeito também é uma situação psicológica difícil de lidar, porque é uma situação delicada e acaba travando um pouco o desenvolvimento da nossa cidade. Eu me recordo, na sessão da segunda-feira, acho que foi no Grande Expediente, que o senhor usou a tribuna, vereador David, e o vereador David usou uma frase que me marcou muito. Naquele momento ainda era um momento de fazer os vereadores da oposição refletirem, conscientizá-los, talvez, faz parte do jogo, de tentar convencer a não votar. A situação tinha o papel de convencer que os vereadores da oposição não votassem a abertura do processo de impeachment. Não foi o que aconteceu. E o vereador David usou a seguinte frase que me marcou bastante. O vereador disse: vamos cuidar com a nossa postura, com da forma como nós estaremos votando, porque logo ali adiante 50 mil farroupilenses vão também votar. Então é esse lado do voto do povo que também tem que levar em consideração, né? Foi uma estratégia, claro, da situação perfeita de buscar o convencimento, mas hoje os vereadores serão os julgadores, serão os juízes logo ali à frente do processo de impeachment. Mais à frente terá a eleição e o cidadão vai ser o juiz final, né? O processo de impeachment é político, né? Então... político-administrativo. Político-administrativo, mas também político. E essa situação, e conversando com as pessoas na rua, a gente percebe que o cidadão não queria que tivesse sido aberto esse processo de impeachment. Também entende que é uma coisa que não houve dano, não houve dolo para o município, para os erários públicos, para o bolso da cidade, e que não era necessário. Também entende como uma manobra política da oposição para tentar enfraquecer o prefeito e o governo como um todo. Isso faz parte do jogo, mas como eu digo, ali na frente tem eleição e a população vai perceber e vai entendendo as situações. Eu acho que não é dessa forma que se tira um governo ou se ganha uma eleição. Certo. Bom, o senhor falava sobre a questão do confronto da legislação municipal, da lei orgânica do município, que, reservadas proporções, é a nossa Constituição, com a Constituição Federal, a Carta Magna do próprio país. Claro que tem essa divergência. O que diz a lei federal na questão de licitações para a compra de imóveis é dispensada a licitação. Até ali, tudo certo, me parece. O problema todo diz respeito que a lei orgânica do município diz que o prefeito, antes de comprar, vender ou permutar bens imóveis, ele tem que pedir autorização da Câmara de Vereadores. O assunto tem que ser apreciado pelos vereadores. Foi a única falha que ocorreu. Mas eu queria contextualizar, vereador, porque o prefeito mandou no ano passado um projeto de lei à Câmara de Vereadores abrindo uma rúbrica de R$10 mil para compra de imóveis. Depois essa rúbrica foi suplementada. Pelo fato dos vereadores terem aprovado aquela rúbrica de R$10 mil, não mudaria o contexto? Também é uma linha de pensamento. Alguns colegas advogados defendem que foi aprovado naquele momento quando se abriu a rúbrica. Outros não. Eu entendo que tem que ser específica, uma lei específica para aquele imóvel específico. Então, entendo que não atendeu à legislação municipal.
E tu vê como as coisas são um pouco estranhas. O prefeito não pode comprar um terreno sem passar pela Câmara de Vereadores, mas ele pode desapropriar um terreno por decreto, sem passar pela Câmara de Vereadores, que é basicamente a mesma coisa. Sim. Só que tu tem que explicar o interesse público, que esses terrenos ali têm a justificativa, pelo que o prefeito colocou. Então, acho que a lei ela é um pouco estranha, mas, como eu digo, não é motivo para se abrir um processo de impeachment. Sim. O que seria uma desapropriação, já que o senhor passou pela Secretaria de Planejamento, aliás, foi o primeiro secretário de Planejamento do nosso município, ou um dos primeiros? O segundo. O segundo. O primeiro foi o Ancélio Brustolin, né? Exato. O que é uma desapropriação de uma área, tecnicamente, para que o cidadão possa entender? A desapropriação é quando existe um interesse público que se sobrepõe a qualquer outro interesse em cima de uma área ou de algum imóvel, e o município então emite um decreto dizendo: este imóvel passa a ser meu. E compra o imóvel pagando para o proprietário, e o proprietário, caso não queira vender, discute na justiça. Mas o município tem o direito dessa situação, desde que justificado o interesse público. O vendedor... A área tem que ser de relevante interesse público, é isso? Exatamente. Nessa situação, o vendedor já queria vender, então facilitaria ainda mais, né? Acho que foi um equívoco da administração, pela parte jurídica, de não perceber essa possibilidade e fazer dessa condução que hoje estamos aqui respondendo essa situação do impeachment. Né? Sim. Agora, seria possível fazer esses mesmos 4 terrenos? É possível o prefeito decretar de área de interesse público? Eu entendo que hoje a matrícula está no nome do município já, né? Município, sim. Então ele tem que antes reverter... Ele já adquiriu. Tem que reverter, que é o que o prefeito nos indicou que irá fazer, reverter o negócio para depois, por decreto, desapropriar. E aí seria possível. Sim. Mas aí antes tem que voltar atrás no negócio, tem que desfazer o negócio. Tem que desfazer o negócio. Sim. Não sei se é possível colocar, vereador, também muitos falam que talvez não tenha escritura, só um contrato. Foi feito já a escritura pública? Foi feito o contrato, depois foi feito já a escritura, já está matriculado e o terreno totalmente pago. Então o negócio acabou. R$1.450.000 por 4 terrenos, é isso? Exatamente, né? São terrenos grandes, né? Tem terreno de 600 e poucos metros, então são terrenos grandes, bem localizados e que são hoje do município. Esses terrenos, eles estão, claro, é do município, mas seriam destinados à Secretaria da Saúde, é isso? Exatamente, a ideia do prefeito Clayton é fazer ali onde tinha a UPA, fazer uma policlínica e nesses terrenos comprados fazer algo em relação ao Hospital do Amor, do câncer. Né? Então ele não explicou muito também. A questão seria um espaço para o tratamento do câncer. Exatamente. Seria prevenção, tratamento. Isso aí é um planejamento, né? Ele disse: vou comprar o terreno como médico para deixar para daqui os próximos prefeitos façam os projetos, mas tem um grande espaço para equipamentos da área da saúde. Aqui é importante. Com certeza seria uma questão boa na área da saúde também. Então, não sei se você entendeu, telespectador, o assunto, a matéria. O problema é assim, não há superávit, não há desvio de recursos, superfaturamento com relação à compra dos imóveis. O que há, não foi respeitado um trâmite legal. É isso que o proponente do impeachment, do pedido de impeachment, levou à Câmara de Vereadores e que a maioria acabou acatando a admissibilidade. Exatamente isso, né? Exatamente isso. Então é bem por aí. Agora os próximos passos a gente também é um fato novo, né? Vai esperar para ver o que vai acontecer. Parece que hoje o prefeito ia ser notificado, vai apresentar sua defesa e que uns 30, 40 dias se vota o impeachment. A questão é que agora também não serão mais todos os vereadores que terão contato com essa situação. Tem uma comissão processante formada por 3 vereadores, o vereador Fabiano Piccoli do PT é o presidente, o vereador Jorge Sensi do MDB é o relator e o vereador Kiko Paese do Progressistas, o revisor. Esses 3 vereadores é que estarão tratando desse processo de impeachment dentro da Câmara. Os demais 12 vereadores não se envolverão no momento. Os demais 12 vereadores estarão envolvidos quando que a comissão concluir os trabalhos e o relatório estiver pronto, irá para o plenário. Aí sim haverá manifestação, amplo direito à defesa, contraditório, enfim, e depois a manifestação dos vereadores e o voto dos vereadores pela cassação ou não, ou arquiva o processo, né? Exato.
Exatamente. E a gente tem bastante tranquilidade que os vereadores vão ser responsáveis na análise, né? E com a extinção do processo do tema, com a reversão dos terrenos, vão votar com certeza com responsabilidade, que é o que devem fazer. Nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta conversando mais com o vereador David Argenta, líder da bancada do PDT na Câmara de Vereadores. Claro que o assunto é o processo de impeachment contra o prefeito municipal, que já está instaurado na Câmara de Vereadores por meio da criação de uma comissão processante. A gente volta em seguida com a entrevista do dia. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente nova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação, para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o bem por nossa região e ser agente da transformação. Plantar, construir e caminhar, então todos juntos na mesma direção. Sicredi Serrana, juntos nossa gente vai mais longe. Ô, velho, tá difícil pra ler esse jornal, tô enxergando muito pouco, minha velha. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo você só encontra no Mercadão dos Óculos. Olha, velho, que coisa linda que tá passando por aí. Bonita. Rede de óticas Mercadão dos Óculos, Farroupilha, na Júlio 852. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia, TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui, você vê aqui. E ainda também pelo Facebook, TV Serra Farroupilha, pelo Instagram, você acompanha a nossa programação. Hoje o nosso convidado aqui nos estúdios é o vereador do PDT, David Argenta. Estamos conversando, falando sobre a questão do processo de impeachment que está tramitando dentro da Câmara de Vereadores de Farroupilha e que teve o seu nascedouro com o protocolo de um pedido. Na sessão da segunda-feira, dia 17, foi aceita a admissibilidade do pedido, agora virou um processo, enfim, vai ter espaço, o prefeito sendo notificado oficialmente também, terá 10 dias para apresentar por escrito a sua defesa. Depois a comissão processante terá um prazo de 5 dias para apresentar um relatório a partir da defesa apresentada pelo prefeito, e dali o caso a comissão poderá arquivar o processo, extinguir o processo ou não, levá-lo adiante até concluir com a votação no plenário da Câmara de Vereadores. O vereador Fabiano Piccoli, que é o presidente da comissão processante, disse que quer dar celeridade dentro da lei, dando todos os passos dentro da lei e também não perder tempo, porque ele quer encerrar todo esse rito, todo esse processo o quanto antes possível, sem atropelar fases, né? É uma questão muito delicada, porque qualquer deslize pode gerar manifestação jurídica de um lado ou de outro também. Acho que é importante deixar claro, né, vereador David, também que muito se comenta a compra dos 4 terrenos, dos 4 imóveis ali do lado do prédio que abrigaria a UPA, e também a compra do software ou da plataforma da saúde. Porém, o pedido de impeachment se fundamenta única e exclusivamente em cima da compra dos terrenos. A plataforma de saúde tem sido questão
de debate político, de contraditório político entre situação e oposição. Mas o prefeito tomou a decisão no dia 17 de fevereiro, depois falou isso durante a entrevista coletiva no dia 18 de fevereiro também, de que estava voltando atrás na compra dos terrenos e também na aquisição da plataforma de saúde. Na sua visão, foi uma decisão acertada também reverter a compra da plataforma de saúde, vereador David? Com certeza, e até é importante a imprensa nesse ponto, porque as pessoas confundem muitas vezes, né? Muitas pessoas estão comentando, mas o impeachment então é da compra do software, é muito dinheiro mesmo, acho que não tinha que gastar tudo isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Pode ter motivação política, mas não é o embasamento jurídico. Eu acho que a questão do software acabou criando um clima negativo para o prefeito que favorece a entrada do pedido de impeachment. Essa é uma leitura. Mas acho que foi acertada a decisão do prefeito, porque quem elege o prefeito e os vereadores é a comunidade. E a comunidade, ela gritou muito nos últimos dias para não adquirir esse software nesse momento. Então as entidades se reuniram, diversas entidades, 14, né, para ser mais preciso. A população também procurou os vereadores e nos cobrava. O software é ótimo, seria maravilhoso, mas não seria o momento, e o alto investimento acabou gerando algumas dúvidas. Então, se levou para o prefeito essa situação de cancelamento do software, independente do processo de impeachment, para tentar criar um ambiente mais favorável. E o prefeito, então, humildemente recuou também na compra do software, acho que acertou, porque senão a pressão só iria aumentar para cima dele, né, que já é um momento delicado e novo na cidade de Farroupilha, e eu acho que não precisaria passar por essa situação também agora na discussão da compra do software. Então, se voltou atrás, já foi publicado no Diário Oficial o processo administrativo. Isso, o processo. Os dois processos administrativos. Já se comunicou à empresa já recebeu essa informação e agora, legalmente, a parte jurídica vai ter que analisar do município para reverter também esse negócio e receber o que já foi pago, né? Que Sim. Um bom valor já tinha sido pago para sanar realmente esse problema. Muito se fala também, o prefeito tomou a decisão, e foi palavra também do próprio Dr. Maurício Bianchi, presidente da OAB, na entrevista coletiva. O Dr. Maurício disse assim, o prefeito volta atrás, é uma decisão louvável, embora tardia. O prefeito retroage nos negócios, quer desfazer os negócios. Do ponto de vista jurídico, eu sei que o vereador não tem talvez esse conhecimento, mas do ponto de vista jurídico, essa decisão de voltar atrás tende a ajudar, ou uma vez feito o ato, mesmo que volte atrás, o ato foi feito? Juridicamente eu não sei te explicar, mas eticamente para nós, politicamente, com certeza ajuda muito na defesa do prefeito. Então, acho que esse é um ponto positivo. Como eu digo, o impeachment é uma situação jurídica, mas política também. E politicamente isso nos ajuda, porque é o anseio da comunidade. Acho que a gente está indo a favor da comunidade, travando o processo de impeachment e voltando atrás no que era pedido, não por nós vereadores, mas pela cidade de Farroupilha. Sim, até porque o próprio processo de impeachment, ele causa um desgaste na administração, pode causar um desgaste na própria Câmara de Vereadores, deixa a comunidade um pouco instável. Eu não estou dizendo com isso que eu sou contra nem a favor, estou colocando ponderações do que pode acontecer. Mas enfim, agora esse é o caminho, nós teremos que seguir com esse caminho também. Vereador David, deixando de lado essa questão do impeachment, o senhor conviveu com o prefeito Clayton aí por aproximadamente 5, 6 anos ou 7 anos, integrando a equipe do prefeito, sendo secretário municipal também, olhando o governo como um todo, obras, ações, planejamento, enfim, o primeiro e boa parte do segundo mandato, dá para se fazer uma avaliação positiva do governo Clayton e Pedroso? Sem dúvida, sem dúvida. Se for analisar a questão principalmente de planejamento, no qual estive como secretário, se avançou muito, se revisou toda a legislação, e isso é uma coisa que poucos têm conhecimento, mas acaba alavancando os negócios na cidade, né? Então, se avançou muito na questão dos alvarás. A questão de obras é algo indiscutível, acho que é um governo que fica marcado pelos asfaltamentos. Então,
Cada mês tem um asfalto saindo em alguma rua do centro, do interior, dos bairros. Então isso marca bastante. A questão também da saúde, nunca se investiu tanto no Hospital São Carlos, nunca se construiu tantos postos de saúde. Então as questões do turismo também, um avanço que a população percebe. Todas as praças e parques. Os parques, a remodelação dos parques. Exatamente. Revitalização. O último que faltava das praças era da prefeitura, que está sendo feita agora. Então, eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse governo, de ser parte desse governo, e acredito que é um governo que vai deixar uma marca, que deixa a sua marca, o governo Clayton e Pedroso. Teve problemas? Sem dúvida teve problemas. O Clayton é uma pessoa que é de posição firme, que às vezes acaba desagradando muita gente, é uma pessoa de um caráter forte, o Pedroso da mesma forma, e isso acaba incomodando algumas pessoas, e às vezes até nos incomoda por não voltar atrás, por não admitir algumas vezes erros, e erros acontecem, e aconteceram erros sem dúvida, mas sempre no intuito de tentar acertar. Então acho que a avaliação é muito positiva. Sim. Na educação também, bons avanços? Na educação, excelentes avanços. Eu falo pela FEI, por exemplo, que era uma bandeira, não só minha, mas de um grupo, da passagem gratuita para os estudantes universitários, a questão das vagas na creche. Hoje, todas as crianças têm vaga na creche. As escolas passaram por diversas reformulações, obras, ampliações. São diversas situações que a educação nossa sempre foi boa. Não é deste governo, mas ela agora é ainda melhor, está quase de excelência. A gente sabe que cada pessoa tem o seu temperamento, tem a sua característica. Daqui a pouco o sujeito pode ser um pouco mais calmo, outro um pouco mais exaltado. O próprio prefeito disse durante a entrevista coletiva de que ele não é político, ele não tem traquejo político e ele não sabe negociar, ele toma decisão para agir. Ele foi bem claro nesse sentido, fazendo uma referência, um comparativo com a própria medicina. Tem lá um problema de uma criança que está para nascer, eu não penso, eu vou e faço. Foi o que o próprio prefeito disse. Muitas vezes, vereador, o senhor coloca do temperamento forte do prefeito municipal, prefeito Clayton, muitas vezes a postura do prefeito, a forma como o prefeito se posicionou, acabou colocando mais combustível no fogo da oposição? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que, como eu digo, se criou um clima, né? Essa situação das entidades também, das falas do prefeito na imprensa nos últimos dias, sendo bastante, até um pouco nervoso demais, né? Extrapolando um pouco. Exaltado. Exaltado, essa é a palavra. E isso acaba criando um clima favorável para a oposição entrar com o processo de impeachment. Sim. Então, vejo dessa forma. Eu acho alimentou. E o prefeito tem realmente essa dificuldade de dialogar, de conversar. Acho muito pela profissão dele. Ele age, trabalha muitas vezes pelo pensamento dele. Eu acho que agora é momento de abrir conversa com as entidades, de voltar a conversar com o grupo todo para achar o melhor caminho para o final de governo. Né? Superado o processo de impeachment, vamos fazer algumas hipóteses, vamos traçar uma hipótese. Vamos dizer que o processo de impeachment na Câmara de Vereadores não seja acatado, o mandato do prefeito não seja cassado, enfim, o prefeito siga no comando do Executivo. O que o senhor acha que linha que o prefeito deve tomar, o que fazer para levar o governo até o final? Eu acho que agora é concluir tudo o que se tem pensado. Tem muitos projetos ainda que estão iniciando agora e é um pacote bastante grande ainda de coisas, de obras que tem que entregar até o final do mandato. Então é concluir principalmente tudo o que está sendo feito e pensado e dialogar. Passar também a curtir um pouco. O prefeito está muito tenso, né? Eu acho que ele tem que curtir um pouco tudo o que ele fez e deixar que as secretarias trabalhem, toquem suas atividades para entregar um monte de obras ainda que vão ser entregues no decorrer do ano. A retomada do diálogo é o ponto número 1? Sim, com certeza, o ponto número 1. E eu acho que ele abriu porta para a retomada desse diálogo nessa semana, quando ele volta atrás na questão do software e dos terrenos. Isso foi um sinal do prefeito de humildade e que demonstra que ele sim admitiu um erro, reconheceu que o erro, estava errado e
abriu as portas para voltar a conversar com as entidades, que é muito importante. Sim, até porque as entidades também têm força, são representações dos mais diversos segmentos da própria sociedade. Eu estava no dia da fala do prefeito lá, eu só não concordo, mas aí é uma opinião pessoal minha, com a situação que a OAB pediu para o prefeito para observar todas as licitações, né? Acho que não é a função da OAB, na minha opinião, conferir todas as licitações. Os vereadores estão aí, o Observatório Social também tem feito um bom trabalho em relação a isso. São públicas as licitações, mas aí vai de cada entidade querer. Acho que a gente tem que cuidar também, conversar com as entidades é uma coisa, mas quando uma começa a interferir e querer interferir, sobreposição, eu acho que isso não é bom para a entidade, não digo nem para o município. Sim. Bom, já encaminhando, o senhor está preparado na Câmara de Vereadores, porque com certeza a oposição vai continuar colocando o dedo, trazendo o dedo na ferida, colocando o assunto impeachment em pauta, muita cobrança. Está preparado, vereador David? Estou preparado, sem dúvida. O psicológico está preparado, a gente sabe que serão dias agora de bastante pressão, de bastante cobrança, mas a nossa vida é feita dessa forma. E eu tenho certeza também que os vereadores irão refletir com as suas bases, irão escutar a comunidade e que vão votar da melhor forma. Como eu digo, não houve nenhuma... Ninguém ficou com dinheiro, os terrenos estão ali, o problema não é tão grande quanto se está ventilando. É uma coisa que está sendo resolvida, se não já foi resolvida. Então eu tenho certeza que tenho só o meu voto, mas que os meus colegas vereadores também pensarão bastante na hora de votar. Perfeito. Vereador David, obrigado pela presença aqui nos estúdios da TV Serra. Lhe deixo com a palavra final à sua disposição. Fique à vontade para as considerações. Eu que agradeço, Leandro, pela oportunidade, né, de estar aqui na TV hoje. E quero tranquilizar então a comunidade, dizendo que as coisas estão andando pelo melhor caminho, por mais que estejamos todos sofrendo com essa situação, que abala a nossa autoestima do farroupilhense, de um processo de impeachment, mas as coisas estão sendo bem encaminhadas, bem resolvidas para seguir todos os trâmites legais. Como eu disse antes, é uma questão simplesmente de burocracia. Não respeitou uma lei, mas não teve ninguém que saiu com dinheiro disso. O Farroupilha não perdeu em nada com essa situação e tenho certeza que daqui 30, 40, 50 dias as coisas vão voltar ao normal e a vida que segue, o governo não pode parar, as obras não podem parar. E Farroupilha tem que continuar a se desenvolvendo e a crescendo. Muito obrigado. Obrigado. Vereador David Argenta, do PDT, Partido Democrático Trabalhista, foi nosso convidado hoje aqui na entrevista do dia, também abrindo espaço, ouvindo o contraditório. Esse é o nosso objetivo na programação da TV Serra, é não nos prendermos nem a um lado, nem a um outro, mostrar as diversas manifestações, facetas da situação, para que você também possa tomar o seu posicionamento. Enfim, corre na Câmara de Vereadores o processo de impeachment, 3 vereadores estão cuidando do assunto, não muda a questão da Câmara, continuarão as sessões às segundas e às terças-feiras, enfim, vai dentro da normalidade, apenas com esse trabalho a mais também, e vamos estar, na medida do possível, acompanhando também os desdobramentos da comissão processante e trazendo as informações que foram compartilhadas com o público e com a própria imprensa. Ficamos por aqui com a entrevista do dia. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro aqui na TV Serra. Nossa gente se encontra aqui.